Outra estratégia que eu quero dar é: leia repetidamente. Leia a Bíblia de forma repetida, né? Leia várias vezes. Talvez você já deve ter ouvido algum pregador dizer o seguinte: quando eu li essa passagem aqui pela 100ª vez, você falou, tá de brincadeira, né? Pela 100ª vez, não, eu não consigo ler 2, 3 vezes. Bom, na verdade, esse preletor está colocando essa estratégia em prática: ler a Bíblia repetidamente. Como eu já disse, a genialidade da palavra de Deus é que ela tem o poder sustentador de resistir às exposições repetidas. Por isso, ela é diferente de outros livros. Você pode ler de forma repetida, sim. Então, leia a Bíblia de forma repetida. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a perceber várias coisas no texto, a intenção do autor, o quadro geral, o pano de fundo. Isso vai te ajudar muito, ler de forma repetida. Quando eu preguei em Gálatas, eu tive que ler a carta que Paulo escreveu aos Gálatas inúmeras vezes. Li muitas e muitas vezes. E essa repetição fez com que eu conseguisse entrar na mente do apóstolo Paulo, conseguisse entender tudo o que estava acontecendo, ou seja, o pano de fundo histórico, e até podia citar a carta quase que de cor. Então, qualquer versículo que alguém citasse, eu sabia já o contexto, sabia onde estava, sabia por que aquilo foi dito, qual é a razão de Paulo ter falado aquilo, e aquilo ajudou muito. Por quê? Porque eu li de forma repetida, inúmeras vezes. Tá? Então, uma dica que eu quero dar agora, também dentro desse aspecto, é: leia livros inteiros de uma só vez. Leia o livro inteiro de uma só vez. Escolheu uma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Leia ele inteiro, de uma só vez, em uma única tacada. Sei que você deve estar pensando, puxa vida, Isaías não dá, né? 66 capítulos, né? Não dá. Talvez não dê hoje, porque você ainda não tem habilidade de ler rápido. Mas, lá na frente, se você continuar praticando, você consegue ler Isaías tranquilamente. Isaías é muito menor do que um romance que as pessoas no passado liam em 1, 2 dias. Muito menor. Na época que não tinha televisão, não tinha nada, né? As pessoas só liam. Então, com certeza, dá sim para você chegar a ler Isaías. Mas pegue essas cartas pequenininhas que nós temos no Novo Testamento, a princípio, e leia o livro todo de uma só vez. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, por exemplo, vocês acham que quando aquela carta chegou na mão lá do responsável pela igreja de Corinto, e ele chegou na frente lá daquele grupo lá, naquela reunião, você acha que eles fizeram o quê? Você acha que o dirigente falou assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, tá bom, irmão, semana que vem eu vou ler o resto. Você acha que foi assim? Certamente que não. É óbvio que eles leram a carta do começo ao fim, e aquela igreja certamente estava ali ansiando por receber aquela carta. Imagine se Paulo mandasse uma carta para a Igreja Batista Reformada no Japão, nós iríamos ler. É uma carta direcionada a nós, uma carta que tem nosso nome aqui no remetente, né? Carta lá para a Igreja Batista. É óbvio que nós leríamos ela toda. Então nós devemos tentar ler o livro todo de uma só vez. Isso vai ajudar você a encontrar a unidade do livro. Tá? O livro ele possui uma unidade, e se você não ler ela toda, você vai perder essa unidade. Já leu algum livro todo de uma só vez? Talvez Filemão, né? Filemão da Judas, né? Acho que já. Tá? Então, é muito interessante você ler o livro todo de uma só vez. Uma outra dica aqui é: comece pelo início do livro. Eu não sei o que acontece com os crentes, mas eles geralmente tem a mania de começar lá pelo meio do livro, né? Tem aquela horóscopo bíblia que o pessoal fazia no passado, colocava o dedo do Senhor, tá me falando alguma coisa aqui. Não façam isso, tá? Isso é uma grande tolice. Comece pelo início do livro. Você nunca começa lendo uma história, você compra um livro, você nunca começa lendo a história, um romance, pela metade do livro. Você não abre lá no meio do romance e sai lendo. Se você o fizer, no final das contas você vai falar: que livro chato, não entendi nada. É óbvio que você não vai entender nada. A Bíblia está inserida dentro de um contexto histórico.
tá? Não são simplesmente ditados soltos que estão ali, provérbios que são assim, ó, faça isso ou não faça aquilo, ainda que há isso, mas na grande maioria do texto bíblico está inserido dentro de um contexto histórico. Então leia desde o começo. Lembra de Atos 1:8, o que foi preciso fazer? Teve que voltar lá do começo. Então leia pelo início, tá? Leia pelo começo do livro. Se é Coríntios, leia primeiro capítulo. Comece ali, não vá para o fim não. Então para de fazer horóscopo Bíblia. Outra dica, leia a Bíblia em diferentes versões, que eu já falei, e até sugeri uma Bíblia para vocês. Leia isso de forma repetida também, e vai te ajudar muito na observação do texto bíblico, tá? Faça isso que certamente vai te ajudar, eu já falei sobre isso, então não preciso tecer detalhes. Uma outra dica que eu quero te dar é, ouça a Bíblia em áudio. Quem aqui já ouviu a Bíblia em áudio? Número razoável, acho que metade. É uma experiência fascinante você ouvir a Bíblia em áudio. Por quê? Porque ouvir trabalha uma outra questão sensorial. Você agora está ouvindo. Você não está apenas lendo, né? Você não está lendo, você está ouvindo. Isso vai trabalhar uma outra parte sensorial. Você vai transitar da leitura para a audição. Então, os seus olhos agora já não estarão mais trabalhando, mas sim os seus ouvidos. E isso vai, de certa forma, chacoalhar o seu cérebro também. Eu lembro que quando eu morava aqui em Randa, daqui até o trabalho era 45 a 50 minutos. Então, esse tempo para ir, esse tempo para voltar, quase 2 horas dentro do carro. E em um dos anos, né, cada ano tinha ideia de fazer alguma coisa. Um ano eu estudei música, outro ano eu ouvi Rota 66 todo, que é um comentário. Num outro ano eu ouvi a Bíblia toda em áudio. E foi fascinante quando eu ouvi a Bíblia toda em áudio. Isso mudou muito a minha percepção. E eu escolhi uma narração dramatizada. Cada personagem tinha sua voz, né? Então, quando Pedro falava, era a voz de um cara lá que era o Pedro. E você acabava você se familiarizava com o personagem. Depois você ia ler a carta de Pedro, a narração era ele. É o Pedro que está falando aqui, tá? Você não precisava saber nem quem era. Ele falava e já sabia quem estava falando. Então, foi bem interessante. Eu creio que isso te ajuda a dar uma visão bem interessante da Bíblia, até porque é outra pessoa que está falando, é outra pessoa que está lendo, não é você, e isso vai despertar a sua atenção. Uma outra dica é, leia a Bíblia em voz alta. Essa é uma dica que eu tenho dificuldade de colocar em prática, porque eu leio muito rápido, e eu leio mais rápido do que eu consigo falar, então eu começo a comer palavras, é horrível a minha leitura, né? Se eu tiver que ler em voz alta, eu vou comendo palavras, eu vou pulando parte do texto, eu vejo a frase toda, mas eu não consigo falar tudo aquilo que eu li, então fica horrível. Então eu tenho essa certa dificuldade em ler a Bíblia em voz alta, mas uma forma de a gente treinar isso, ler a Bíblia em voz alta, é você fazer um culto doméstico na sua casa, da qual você terá que ler para os seus filhos, para a sua esposa. Isso vai certamente ajudar você a fazer essa leitura em voz alta. Se eu tiver que ler o texto para vocês, eu sei que é diferente, eu vou ler devagar. Mas se eu tiver que ler em casa, segura que a gente sai correndo, né? Segura o trem. E por último, estipule uma agenda para a leitura anual da Bíblia. Isso os irmãos daqui da comunidade estão trabalhando a leitura da Bíblia em ordem cronológica junto com o pastor Carlos.